Está no ar o Repensar, hoje com mais uma entrevista bem interessante. Vamos conversar com a médium Regina Braga, que vai falar sobre o livro Quando os Lírios Voltarem a Florir. É uma linda história sobre pacientes do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Bom, Regina, seja bem-vinda ao programa, é sempre uma alegria tê-la conosco. Um prazer maior, você sabe que sempre é meu. A gente vai falar sobre o seu livro, mas antes da gente falar do livro, né, do que ele contém, do seu conteúdo, efetivamente, a gente gostaria de saber um pouquinho de você, até porque você já é conhecida por algumas pessoas, né? Você já fez o lançamento do seu livro, muita gente já conhece, mas é sempre interessante falar um pouquinho do seu trabalho, de como você começou no Espiritismo, até porque a gente vê o trabalho, né? A gente vê o fruto, que é o livro, mas a gente não vê como que começou esse plantio, onde foi, como foi, quais foram os obstáculos que você teve que passar para chegar até aqui. Então, vou falar um pouquinho de você. Olha, eu começo a minha trajetória mediúnica, vamos dizer assim, bem em tenra idade. Eu tinha aproximadamente uns 6, 7 anos de idade, quando eu tive as primeiras manifestações mediúnicas, sem saber que isso era uma manifestação mediúnica. Eu vim de uma família católica e eu acreditava, assim, sem nenhum temor, de que quando eu ia às igrejas, que Nossa Senhora, que Jesus falavam comigo. Mas eu recebia aquilo com uma naturalidade infantil. Eu nunca temi por aquilo. E porque eu acreditava muito em Jesus e muito em Nossa Senhora. Então, para mim eram, né, amigos de fato, então não os temia. E isso foi até quando eu comecei a amadurecer e que eu fui para minha adolescência, e até então a minha mediunidade não havia sido tratada, né? Porque eu não havia aprendido nada sobre o espiritismo, desconhecia. E comecei a sofrer as primeiras consequências disso, né? Que é quando você fala e as outras pessoas não acreditam naquilo que você está falando. Eu acho que isso é a pior coisa para um ser, né? Você está falando a terrível. verdade, uma coisa que está acontecendo, que você não sabe explicar e as pessoas não acreditam e não te ajudam. Isso te adoece, isso te deixa doente. E como todo doente, preciso de tratamento e fui procurar outros lugares. Fui levada pelos meus pais para centros espíritas. Aí então meu pai já frequentava a federação e sendo levada, eu comecei a aprender um pouquinho, mas não dessa forma como hoje se aprende. Eu fui levada a um centro chamado Centro de Mesa Branca, e ali a única coisa que eu recebi foi a orientação de que eu era uma médium. Você é médium, é por isso que acontecem essas coisas, mas sem maiores explicações, maiores instruções, e não me explicaram os porquês. Mas eu me senti segura naquele local, comecei a frequentar e a entender a espiritualidade de uma maneira meio inversa do que seria normal eu aprender, mas era o meu caminho. Eu fui até os meus 17 anos, eu era médium comum. Eu nunca tinha passado por uma escola de doutrina nem nada, mas minhas passividades eram naturais para mim, eu não temia isso, convivia perfeitamente bem com os espíritos bonzinhos, até que começou a aparecer os mauzinhos. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade que eles só vieram quando eu já estava com 17 anos. Mas também, por outro lado, foi exatamente quando eu ingressei nas Casas André Luiz. Então, nada foi por acaso. Era ali que o meu aprendizado real de espiritualidade iria começar, ia acontecer ali. E foi até que um dia eu comecei a ler muitos livros espíritas, André Luiz principalmente, e aquilo para mim era uma fantasia.
não é? Eu entendi aquilo como uma fantasia. E graças a amigos que trabalhavam na época, o presidente da casa, o senhor Vicente Melro, o senhor Milton Teodoro, eles começaram a me explicar o que era espiritualidade, o que eram os espíritos, as formas. E como para mim tudo era muito simples, muito caseiro, eu falava, mas não é assim, não, é assim que se processa. Você precisa entender o processo de como isso acontece. E foi até que um dia eu estava saindo das casas, porque havia terminado o meu turno de trabalho, que era de 6 horas, e estava aguardando uma carona na portaria, e de repente eu entrei em estado de coma, sem que nem porquê. E fui hospitalizada, e ali começou um sofrimento muito grande, porque eu não conseguia voltar. E graças a esses meus verdadeiros amigos, que trabalharam assim incansavelmente nas mesas doutrinárias, para que eu recobrasse o meu juízo, né? E pudesse retomar a vida e continuar, e dar continuidade a essa minha parte mediúnica. Mas assim, eu não vou detalhar, sim, porque não cabe, porque é muito extenso, mas eu posso te dizer que aí eu conheci a dor, né? Porque eu era assediada e eu não sabia trabalhar com esse assédio, porque eu não tinha o conhecimento da doutrina espírita. Só aí que eu comecei a estudar a doutrina espírita. Então o meu começo foi bem doloroso, mas necessário. É interessante que isso serve até, né, de experiência para aqueles que... Quantas pessoas são tratadas, né, Regina, como loucas? Quantas pessoas que têm uma problemática, uma doença física, são tratadas como médiums, né? E não conseguem harmonizar a sua situação, harmonizar a sua saúde, enfim, né? Então, eu acho que quando a gente fala desse processo, mediunidade, mecanismo da mediunidade, como ela funciona, e que tem que estar associada, né, muitas vezes a um tratamento médico, porque o seu caso precisou de um tratamento médico até para você se reequilibrar. Quantas pessoas ainda hoje, né, sofrem nessa situação de não saber bem a quem recorrer, né? E são apenas médiums que estão necessitando de esclarecimento, né? A gente vê isso e é interessante essa divulgação da doutrina espírita para que as pessoas tenham acesso à informação, né, e se reequilibrem e continuem a sua jornada como você continuou, né, e chegou até aqui. Você falou uma coisa muito importante. Eu acredito que todo médium, ele deve ser tratado, sim, pela espiritualidade, com a espiritualidade, mas ele também deve ser tratado pelo lado físico, porque mediunidade desgasta. E até para você se preparar, né, o seu lado psicológico, porque é um sacrifício. É uma doação. O médium é uma pessoa diferenciada no sentido de estar constantemente sendo médium. Ele está a serviço ou instrumento da espiritualidade, né, o tempo inteiro. Então ele precisa de ter um equilíbrio psicológico também para lidar com essas situações, de saber como lidar em determinadas ocasiões da vida, em alguns lugares, com determinadas pessoas. Então é interessante se divulgar. E esse trabalho, né, da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova, faz uma divulgação extraordinária, esclarecendo as pessoas a que procurem o conhecimento, porque o conhecimento é importante. É necessário. É necessário que você conheça. Quanto mais você conhecer, melhor. Você nunca vai conhecer tudo, mas quanto mais você souber, melhor para você. Eu acho que o bom trabalhador é aquele que se instrui, que tem uma instrução. É assim na parte material, não é? Quanto mais você aprende, melhor você vai servir a empresa que você trabalha. E a espiritualidade igualmente. Quanto mais você souber a respeito dela, melhor você vai ser. Melhor você vai ser o instrumento para ela. Bom, vamos começar a falar um pouquinho do seu livro, né? Eu acho que a gente podia falar assim, como que começou
esse processo para escrever o livro, né? Também não foi de uma hora para outra, não foi o acaso, né? Não foi assim um desejo seu, eu tenho uma vontade de escrever um livro e vou escrever. Aconteceu alguma coisa especial para que esse livro surgisse? Eu tive alguns insights de psicografia, mas todas as vezes que isso acontecia, eu não me sentia bem. Logo após, eu tinha assim um desgaste, uma coisa de até em vias de desmaio, né? Eu não me sentia bem e eu não entendia muito bem por que aquilo acontecia. Então, vamos dizer, a minha preferência era a psicofonia. Eu adorava a psicofonia. Mas quando algum espírito se aproximava e dizia para mim, comece a escrever, eu não sei, eu não me sentia bem com aquilo. Mas eu parti para os trabalhos espirituais, dentro do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, um trabalho espiritual voltado àqueles que são assistidos pela casa, aqueles que ali fazem o seu lar. E este trabalho também não foi por um acaso. Mas, Regina, você vai falar desse trabalho logo após o intervalo. Esse bloco fica por aqui, não saia daí, o programa está imperdível. Estamos de volta. Hoje nós vamos estar falando sobre regeneração, evolução e muitos outros assuntos que estão no livro Quando os Lírios Voltarem a Florir. Nós estamos aqui com a Regina Braga. Bom, Regina, você estava falando de como começou esse processo, né? Que você, quando se aproximava o espírito para que você escrevesse, você não sentia muito bem, não se sentia confortável, né? Isso. Mas aconteceu esse processo... de eu ir para o trabalho espiritual dentro da casa, voltado aos assistidos, né? Sim. E ali a comunicação era intervivos, que Kardec tão bem explica. E neste processo eu recebi em um dos trabalhos a presença de uma pessoa que havia sido um trabalhador da casa, que já se encontrava no plano espiritual, realizando a sua tarefa do outro lado. E ele se aproximou e disse para mim, falou, olha, é importante, precisamos da sua colaboração, porque nós temos algumas histórias de vidas pregressas de 8 dos nossos assistidos. Para serem escritas, isso compilado vai dar um livro, e porque as pessoas, nós queremos que as pessoas lá fora comecem a compreender e ver a deficiência por um outro lado. Não achar que deficiência é castigo, que eles estão aqui porque foram pessoas horríveis. Não. Para que eles saibam, que a sociedade saiba que eles estão aqui por um aprendizado. E que nada nos livra de que nós amanhã sejamos esses moradores. Depende muito do nosso comportamento e do nosso entendimento de vida. E logo eu pensei, meu Deus, se eu para escrever 2 linhas eu me sentia mal, imagine para escrever um livro. E eu questionei isso a ele, eu falei, mas eu não me sinto muito bem psicografando. Ele disse, não, mas você vai se sentir muito bem, porque você se sentia mal antes, porque aquilo era um treino, você precisava ser adestrada. E hoje você já tem essa condição que nós necessitamos para estar contando essas histórias. E você vai ver que não vai ser tanto sacrifício assim para você. Então vamos mãos à obra. E aí eu comecei, psicografei a primeira história durante um trabalho espiritual, né? A primeira história do livro foi psicografada daquela forma, a segunda foi até a metade do trabalho espiritual, porque o tempo não era hábil. E nós fomos até a terceira ou quarta história, psicografando dessa forma, como eles espíritos, acharam que nós teríamos que ter mais tempo para fazer esse trabalho e que o trabalho espiritual se resumia a poucos minutos, que para eles não eram suficientes.
Eles disseram, olha, vamos nos preparar, aqui dentro mesmo da instituição, o livro vai ser psicografado, não só no trabalho espiritual, mas durante, você vai pedir uma autorização para que você tenha pelo menos 1 ou 2 horas dentro do seu trabalho, que eu sou funcionária da casa, dentro do seu trabalho, que seja reservado 1 ou 2 horas para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Eu pedi essa permissão me foi concedida e eu dei continuidade ao trabalho e concluímos a obra. E quanto tempo, mais ou menos, de trabalho? 6 meses aproximadamente de trabalho, porque a elaboração de um livro não é uma coisa tão simples assim. Ele requer diversas revisões, revisão ortográfica, provas da gráfica. Mas a sua psicografia? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses por quê? Porque eu não fui tão disciplinada quanto a espiritualidade esperava de mim e eu ficava constrangida em ter o meu trabalho para fazer, meu trabalho material, e eu ter que parar por 1 ou meia hora, 1 hora ou 2 horas para abrir esse espaço para a espiritualidade. Eu não achava justo porque eu sou remunerada pela instituição e só eu sei, porque eu acompanho a instituição há tantos anos, eu sei como é sacrificado para os dirigentes me pagarem o meu salário. Eu tenho que fazer jus a ele, né? E eu ficava constrangida. Então, assim, para eu perder um pouquinho desse constrangimento, eu precisei, assim, muito da força do meu amigo Onofre Astífero Batista. Eu digo amigo porque ele só me incentivou na vida, né? E dele dizer para mim, mas eu estou te autorizando. Até porque, acho que depois que você percebeu o conteúdo do livro, a história, né, as experiências narradas, é que a gente vê a importância que tem o livro até para a instituição, porque é uma oportunidade de aqueles que leem o livro de conhecerem o trabalho da instituição também, né, Regina? Exatamente, é muito importante. É muito importante que as pessoas saibam o que faz as Casas André Luiz. As Casas André Luiz, pelo seu porte, porque ela é majestosa, né? É uma instituição majestosa, enorme, abriga tantas criaturas. Então, aquele que está aqui fora, muitas vezes, quando olha para todo o trabalho que é realizado ali, costuma dizer assim, essas Casas André Luiz são ricas. Não são. Precisam da ajuda. Cada centavo que cai daquela casa é bendito, é abençoado. Porque aquelas criaturas que lá estão, elas necessitam de cuidados redobrados, não são cuidados simples, são cuidados redobrados. A medicação que é utilizada são medicações caríssimas. Então, se não fosse a colaboração das pessoas que estão aqui fora, aquela casa não existiria. E aquela casa é mais que uma casa, ela é um celeiro de bênçãos para diversos espíritos, não só aqueles que são abrigados, mas aqueles que trabalham ali. Porque nós, funcionários, temos um aprendizado dioturno. Todos os dias nós aprendemos algo com alguém. Nós precisamos desse aprendizado. Precisamos aprender a amar. E ali é uma escola bendita. Porque a gente vê, quem conhece a casa, né, vê o tanto de sofrimento que tem, né, dessas criaturas, desses espíritos, mas ao mesmo tempo a gente vê o tanto de ajuda e de tanto essa ajuda, o quanto ameniza o sofrimento dessas criaturas. Porque quando a gente vai visitá-los, né, a gente vê a alegria daquelas criaturas. A gente até chega a se envergonhar um pouquinho, porque a gente fala, nossa, a vida da gente é muito boa, do que a gente tem a reclamar, né? Vendo toda a condição deles, né? E ao mesmo tempo, como eles são tratados. Né? Que como você fala, é um celeiro de bênçãos, é um hospital, é uma escola, é um jardim de infância, é um misto, né? Ali você aprende a conviver, é a maior lição que os nossos assistidos nos dão, a ter coragem. Para você reencarnar na condição de um excepcional,
Você precisa ser um espírito corajoso. Eu te garanto que eu, nessa encarnação, eu não estaria preparada para ter esse enfrentamento que eles estão tendo. Então, eles estão nos ensinando que precisamos ser corajosos. Eu não sei ainda o que eu tenho que acertar com o universo. Talvez a minha ida para essa instituição seja para mim uma bênção de aprendizado nessa encarnação, porque eu não sei o que me espera no futuro. Quem sabe eu vou tomar mais coragem para poder resgatar as minhas faltas do passado e dessa atual encarnação. Então, eles me ensinam no dia a dia a ter coragem. Em frente, você é uma filha de Deus, né? E é muito grandioso o que eles estão fazendo ali, enfrentando a dificuldade através da deficiência. Uma pergunta assim que deve instigar as pessoas ou querer saber, né, a curiosidade. Esses personagens, você falou que são 8 casos, né? Exatamente. São 8 casos que narram experiências diversas, né? Essas criaturas, Regina, ainda estão encarnadas ou não? Há a possibilidade de, né, você teve assim alguma informação ou alguma intuição, né, de quem são, elas estão vivas, né? Até não como curiosidade de saber a história do outro, de ver o sofrimento do outro, mas realmente aquela informação de você aprender com a história, né, sabendo quem vendo como que acontece a vida daquela criatura e como estímulo para que a gente não repita erros cometidos, né? Eu sei quem são os personagens, qual é a identidade deles, porém, né, existe também da minha parte o sigilo que eu devo manter, porque eles não estão para serem expostos. Eu não posso expô-los como pessoas que eles não são mais. As histórias que eles contam são de vidas pregressas. Eles já viveram essas vidas. Hoje são outras criaturas com outro tipo de aprendizado. Só nos trouxeram essas histórias para que nós possamos aprender. E te dá credibilidade, né? Você sabe, você conceber quais são esses personagens, dá credibilidade ao seu livro, a essa história, né? 2 deles já desencarnaram, um inclusive desencarnou após o lançamento do livro, que foi assim mais ou menos um acordo que ele tinha, né? Que ele gostaria de ouvir a história dele e ouviu. Mas a maior benesse que eu recebi foi saber que não parava por ali. O meu aprendizado com essas criaturas, com esses que deram suas histórias para que fossem psicografadas, ia um pouquinho além, que eu teria que aprender alguma coisa com eles. Primeiro, eu fui aprender que, depois do livro lançado, outras das crianças da casa, nós chamamos de criança, me chamaram para uma entrevista. Mas você vai contar isso logo após o intervalo. Você tem alguma dúvida ou sugestão para o programa? Mande para a gente. repensar@tvmundomaior.com.br. Fique com um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já. De volta com o Repensar. A convidada de hoje é Regina Braga, médium e escritora. A gente está falando sobre o livro Quando os Lírios Voltarem a Florir. E você, Regina, estava contando para nós, né, a situação de quando você terminou o livro, que você achou que ia acabar todo o seu trabalho, mas não foi bem assim, né? Pois é, eu fui chamada por um grupo de assistidos que me colocaram na berlinda. Eles me disseram, e aí, olha, o seu livro foi lançado, nós já estamos sabendo das histórias, porque, né, eles pediram que fosse lido o livro para eles. Estamos sabendo das histórias, e agora o que você vai fazer?
Eu falei, agora eu não vou fazer mais nada. Eu já fiz, já lancei o livro, o que vocês querem que eu faça? Está aí. Eu espero que o livro venda muito para que reverta em favores, para casa, que volte esse dinheiro para o benefício de todos que estão aqui. Aí eles disseram para mim, não, mas nós queremos que você faça algo mais. E eu falei, o que vocês querem que eu faça? Não, você tem que pegar o livro e você não vai lá falar lá fora de nós. Nós queremos que você nos divulgue. Mas como assim? O que vocês querem? Eu não sou palestrante, eu não sou uma pessoa de tribuna. O que vocês querem que eu faça? Ah, não importa. Você procure aprender a falar em público, se é o caso, mas você tem que ir falar de nós. Mas o que eu vou falar de vocês, criaturas? O que você vai falar, você vai dizer para aquelas pessoas o quanto que elas são felizes e não sabem disso. Vá lá e ensine-as a valorizar um copo de água que elas tomam. Diga para elas que nós queremos tomar água e não podemos, porque nós não podemos mais deglutir. E é muito bom poder tomar um copo com água. E elas não valorizam isso. Elas fazem disso um automatismo nas suas vidas. Exato. Elas não valorizam como é bom comer macarrão com feijão, porque elas acham que isso é uma coisa horrível. E não é, uma coisa muito boa, quando você pode engolir, você pode deglutir aquilo. Então você vai lá fora falar isso para as pessoas. E eu comecei a ir, né? Pedindo licença aqui, licença ali, para poder falar. E estou falando até hoje, levando aonde eu posso o conhecimento do que são as casas André Luiz, o que são aquelas criaturas que lá estão, esses nossos valorosos companheiros, né? Estou indo falar, obedecendo aqueles que fazem com que o meu salário vale a pena ser ganho. Verdade. Não é? E é interessante porque você está mostrando para as pessoas através do livro, porque o livro conta situações doloridas, né? Erros graves cometidos no passado e como esses erros são corrigidos, né? Porque não são, como se costuma dizer, não é uma punição da vida, nem de Deus, nem da lei. É uma correção. Quando nós erramos, a gente deve corrigir, né? E são situações diversas, correções diversas, mas sempre sob a misericórdia de Deus, sempre sob a ajuda do plano espiritual. Então isso é extraordinário, né? E você pode proporcionar àqueles que leem o livro, né, a possibilidade de aprender com o erro alheio, porque a melhor coisa é você aprender com o erro alheio. Você não precisa passar pela dor nem pelo sofrimento, né? Tem até um ditado que diz que inteligente é aquele que aprende com o seu próprio erro, mas sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Exatamente. Você não precisa passar pelo sofrimento, Isso né? mesmo. Isso então mesmo. É extraordinário. Eu falando do livro, né? Eu percebi passagens extraordinárias. O livro traz para nós não só a história de cada um dos personagens, né, de cada um desses pacientes, mas ele traz conceitos importantes da doutrina espírita, que são conceitos da vida, né, para que a gente aprenda esses conceitos. Não é só uma história, né, mas ele tem aprendizado, ele tem até um pouquinho de teoria, a gente poderia dizer, né? Isso. Ao mesmo tempo, ele emociona, né, Regina? Porque Emociona. tem situações ali que você fala, como essa criatura conseguiu agir dessa forma, né? E ao mesmo tempo, como ele conseguiu suportar o resgate que lhe foi proporcionado, né? E também, eu digo assim, ele ensina, ele emociona e ele estimula você a não errar novamente, né? A crescer. A crescer, isso Ele te estimula a crescer. É. A dizer para você, olha, nós cometemos erros como vocês cometem, uns em maior, outros em menor grau, e nós não vamos dizer que aquelas histórias, porque geralmente elas se passam num tempo muito atrás, mas nós não vamos poder dizer que essas atrocidades tenham se extinguido da Terra. Hoje ainda nós vemos muitas coisas bárbaras acontecendo. E nós dizemos, qual o futuro dessa criatura? E eles nos dão exatamente a resposta. Então, se muitas pessoas
pudessem ler e aprender com a vivência deles, elas estariam se poupando de sofrimentos, porque um espírito enclausurado em um corpo físico totalmente danificado, às vezes com uma mente conturbada fisicamente, mas ele está ali, latente, vivo, sabendo tudo o que está acontecendo à volta dele, mas não tem o poder de expressão. Isso é uma coisa muito dolorosa, porque nós queremos ser livres, nós queremos estar soltos e nos sentirmos presos. Então, o que eles vêm nos mostrar é exatamente essa lição. É interessante que a gente pode até falar um pouquinho de alguns casos, né, Regina, até para aguçar a curiosidade ou a vontade de aprender e de saber o que aconteceu. Bom, todas as histórias, todas as experiências tocam o coração da gente porque são experiências dolorosas, como a gente já falou. Mas tem uma, ou umas, né, mas aqui começou assim a mexer muito comigo durante a leitura do livro, foi aquela em que o personagem é levado, já desencarnado, né? Ele contou toda a história dele, ele desencarnou e depois ele é levado a ver as pregações de Jesus, né? E quando ele fala que Jesus percebe a presença deles, né? E assim, da condição extraordinária de Jesus, de tudo que Jesus fez, é uma história emocionante, porque fala de uma experiência dolorosa, né? Mas ao mesmo tempo da brandura de Jesus, da misericórdia dele, de toda aquela condição curativa dele, né? Então é fabuloso, Regina. Fala um pouquinho dessa história para nós. Então, essa história você pode perceber que a pessoa ela não cometeu nenhum erro tão grave que fosse levá-la a expiar dessa forma tão dolorosa. Inclusive a história chama-se Por Amor, né? Ela volta por amor acompanhar alguém que lhe é muito querido ao coração, volta para acompanhar por amor. Não cometeu nenhum tipo de erro, mas está ali fiel ao compromisso do amor, ligado a um outro espírito. Eu não vou contar a história porque é suspense, mas ela volta ligada pelo amor que ela sente e se submete a ter uma encarnação tão dolorida. Mas o que vale ali é o amor que ele sente pela outra criatura. Então ele está ali só para acompanhar. É interessante o tanto de aprendizado, porque quando você vai lendo, né, as atitudes tomadas por aqueles seres, por aquelas criaturas, você vai vendo algumas situações que você mesmo hoje, né, vivencia, ações que você tem no seu dia a dia, né, e vai te trazendo soluções para os seus desequilíbrios ou até para os seus sentimentos desequilibrados, né? Como ciúmes, como ódio. Te ensina que o perdão vale em qualquer situação, que ele é incondicional e que ele te beneficia em qualquer situação, né? Então, eu acho que vale a pena a leitura desse livro por conta disso. E também tem um outro lado histórico. Isso, também. A parte histórica, por exemplo, você vai ver através de um dos personagens a construção do Sacré-Cœur, que é uma das basílicas mais famosas do mundo, que está em Paris. Você vai ver pelos olhos desse personagem Montmartre com todos os seus artistas, com toda a sua boemia. Você vai conhecer mais de perto a viúva de Kardec, Amélie Boudet, que está ali muito presente na vida, no cotidiano desse personagem. Como você vai estar na Segunda Guerra Mundial, você vai estar lá no Egito com os faraós, na Itália, você vai dançar ao som das castanholas e das castanhas quentes da Espanha. Então você vai vivenciar um pouco da história também
do mundo, né? É. Através da viagem que esses personagens fizeram em suas vidas, que trazem em sua bagagem. Então, hoje, quando nós falamos de intelecto, nós precisamos ver que aquelas criaturas, muitas delas, foram de um intelecto superior. Exatamente. Só não desenvolveram a parte moral. Você gosta do trabalho da TV Mundo Maior? Então associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ligue para 0800 12 18 38 e ajude a TV Mundo Maior a crescer. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco continuamos com Regina Braga. Voltamos com um programa especial sobre o livro Quando os Lírios Voltarem a Florir, que conta a história de pacientes do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Aqui no estúdio, a médium responsável por essa obra, Regina Braga. Bom, Regina, a gente está falando do livro e é difícil você falar do livro, né, da história, do contexto, sem contá-lo, né, efetivamente. Mas a gente pode citar alguns detalhes que até vai estimular, né, a leitura a tantos telespectadores. Voltando lá naquela história que a gente já comentou de Jesus, né, quando o personagem vai ver as pregações de Jesus, uma coisa interessante e acho que importante da gente falar, até porque faz parte dos conceitos da doutrina espírita, né, quando fala do mecanismo da vida, do mecanismo da mediunidade, do mecanismo da cura, e a gente está sempre muito interessado em ser curado, em receber essa dádiva da cura, né? Aquela passagem que Jesus cura um dos personagens, né? Fala um pouquinho dessa situação, porque é extraordinária também. Ali nós percebemos, né, a majestade, a magnitude do Espírito de Jesus, que há uma ordem, né, uma simples ordem, todo o universo, toda a pleiade de espíritos que estavam já preparando-se para o trabalho, começam a agir para que aquela cura realmente se efetive. E nós percebemos também a importância da fé. Como isso deve estar aliado à vontade de ser curado, tem que ser uma vontade muito verdadeira. Tem que se acreditar incondicionalmente, porque senão nada acontece. Não existe mais ou menos. Você não pode crer nesse poder universal mais ou menos. Eu acredito mais ou menos. Será que é? Será que não é? Jesus, todas as vezes que curou, ele disse: a tua fé te curou. Verdade. Para que aquele movimento universal, para aquele movimento da pleiade espiritual acontecesse, precisou da fé. E da fé de uma mãe, que acreditou que Jesus seria capaz de curar sua filha. Então ela busca Jesus, estendendo sua mão no meio de uma multidão. E esse mestre percebe esses fluidos sinceros vindo daquele coração materno, pedindo a cura para sua filha. E nesse momento ele ordena que o milagre aconteça, né? E realmente isso acaba acontecendo. E é emocionante. E é interessante que você até falou que nessa história, né, são personagens que eles não tiveram um erro tão grave e que voltam por amor, né? Então, também se concretiza aquele ensinamento de Jesus, quando ele também dizia: vás e não peques mais, né? Então, é a fé, né, como você disse, a fé aliada à sua transformação para você conquistar essas dádivas, essas bênçãos do alto, né? Então o livro traz ensinamentos extraordinários para a gente mudar o nosso dia a dia, até para a gente perceber aquilo que a gente está fazendo de equivocado, o que a gente pode fazer melhor, né? Nós aprendemos que nós temos que ser exemplo. Exato. Exemplo. Nessa história você vê, não houve nada tão terrível para que eles voltassem, mas
veja o amor, o aprendizado de amor que eles vieram trazer, porque eles estão ali para ajudar aqueles outros espíritos que ainda não conseguiram entender, se esclarecer. Então, mesmo reencarnado dentro de um corpo deficiente, eles conseguem fazer o seu trabalho de exemplo de amor. É extraordinário. A gente falou, né? Nós citamos assim aquela convivência de um dos personagens com a senhora Baudet, né? A esposa de Allan Kardec. E também a gente comentou que muitas vezes a gente convive com personalidades, com espíritos importantes, espíritos evoluídos e não se dá conta e não aproveita. Mas também a gente tem a oportunidade de conviver com espíritos que ainda não estão tão evoluídos e que podem nos trazer experiências. Como é o seu convívio, né, Regina, com esses pacientes das casas André Luiz? Melhor não poderia ser, porque eles me enriquecem. Eles me enriquecem, porque logo depois do livro lançado, as histórias conhecidas, eles continuaram a me ensinar esses mesmos personagens, porque como eu sei quem são, eu fui procurar ajudá-los também. Era uma forma, uma gratidão pelo tanto que eles se dignaram a passar as suas histórias. E eu comecei a perceber que eu tenho um compromisso com eles de ajudá-los. E através de tudo que eu vivenciei, através da psicografia, dentro dessas histórias, que eu vivi um pouquinho da vida deles, em vidas passadas, eu tinha convicção de que eles guardaram essa bagagem dentro de si e que talvez pequenos movimentos pudessem fazer com que esse corpo físico que hoje eles estão aportando, que viesse a se melhorar de alguma forma e proporcionar para eles um alívio melhor no dia a dia. Então foi isso. Em uma das histórias, o personagem tem a sua vivência na Espanha. E ele fala muito que nas horas em que ele silencia, ele consegue ouvir os sinos dos campanários da Espanha, né? E que isso o comove. Então ele fica em silêncio porque o espírito dele volta àquelas épocas e ele consegue reviver através da lembrança que ele teve na Espanha. E eu falei, poxa, será que eu não posso alegrá-lo um pouquinho mais? E eu fui aprender flamenco, que é uma dança típica, né, dos gitanos da região aonde ele habitou, que foi Granada. E eu fui aprender flamenco, fui aprender castanholas e aliada a mim, uma grande amiga que trabalha com eles. E nós pudemos sentar, conversar e ver qual é a melhor maneira de nós alegrarmos a vida dele. É tocarmos ou dançarmos flamenco para que ele se sinta feliz. E nós vamos fazer isso, nos aperfeiçoar em flamenco, em toda a história flamenca, na língua castelhana, para que ele possa, através de nós, recordar, ouvir músicas, bulerias da época em que ele teve aquela vivência. O outro nosso amigo que viveu na França junto com a Amélie Baudet, eu precisava de alguma coisa que o motivasse a ser feliz nessa encarnação. E nada melhor do que trazer para ele um pouquinho da história da França, com os seus poemas, a sua música, não é? Então, isso de fazer com que ele se sentisse mais leve dentro daquela matéria tão comprometida. Né? Ou seja, a gente pode fazer caridade. Exatamente. Com muito pouco, né, Regina? Exatamente. A gente não precisa ser rico, milionário para fazer caridade. Não. E nem precisa ser perfeito. Não. Né? Um simples toque, você pode despertar um espírito. Um toque de amor, um toque de carinho, o cantar de uma música, a lembrança de um odor. Um simples perfume desperta uma alma.
E nós precisamos nos atentar mais para isso. Pois é. A gente está se encaminhando para o final do programa e você comentou que você queria uns minutinhos, né, para trazer uma mensagem importante para todos nós, né? Então eu gostaria que você se despedisse com essa mensagem que você está querendo trazer a todos nós, né? Olha, o que eu quero dizer é uma coisa muito importante. Que todos percebam o quanto a doutrina espírita tem despertado nas criaturas essa vida maior, esse progresso. E hoje nós estamos aqui fazendo esse programa através da TV Mundo Maior, que está procurando levar esse aprendizado ao mundo todo. É muito importante que as pessoas possam conhecer a doutrina espírita. Então hoje a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, está fazendo esse trabalho de amor. Mas para que isso aconteça é necessário a colaboração de cada um de nós. Então eu venho hoje pedir a todos os espíritas que estão nos vendo, nos assistindo, que façam essa colaboração. Fazer TV e rádio custa muito caro, esses equipamentos são caríssimos. E para nós podermos levar esta mensagem para o mundo, nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar o trabalho da TV Mundo Maior, o trabalho que é realizado aqui, o trabalho que esses profissionais que estão aqui lutando com precariedade ainda, mas estão fazendo um trabalho belíssimo. Nós, dentro do Espiritismo, não temos um canal de TV. Vamos proporcionar que a Fundação Espírita André Luiz possa trazer realmente esse canal de TV para o mundo todo, porque nós precisamos levar a doutrina. E quando eu falo de TV Mundo Maior, eu não estou falando que é só as casas André Luiz, o Centro Espírita Nosso Lar, que vai levar a sua mensagem. Essa TV tem aberto as suas portas para muitas outras instituições que vêm aqui fazer os seus programas. Então, por favor, companheiros, colaborem com o nosso trabalho. Nós precisamos de vocês. Vocês são, sim, o futuro do Espiritismo. Nós agradecemos muito a sua presença, viu, Regina? Obrigada. E chegamos ao final de mais um programa. Acesse a galeria da TV Mundo Maior e assista essa e outras edições. Eu te espero no próximo Repensar. Até lá!